Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do MacGyvercast. Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a esse episódio do dia 30 de junho de 2025. Sim, estamos no último dia do mês. É isso mesmo, produção? É isso mesmo, do último dia do mês. Então, estamos hoje fechando, batendo prego no nosso mês com um programa muito especial, assim como todos os outros, mas um programa legal, porque hoje temos carta para ler. E eu acho muito interessante quando a gente tem carta para ler. Mas antes da gente adentrar os assuntos do programa, gostaria de convidá-lo a se inscrever. Eu estou muito feliz, né, com o resultado de inscrições que o canal tem tido. Eu sei que eu não conseguia subir dos 50 inscritos, agora estamos em 72 inscritos, então eu estou muito contente aí com as novas pessoas chegando. E se você estiver escutando esse programa e puder, né, fazer parte disso, eu ficarei muito grato, porque me desperta dopamina no cérebro e vira uma chavinha do macaco, né, do neuroactivation, e eu fico feliz toda vez que eu vejo um inscritinho subindo, porque eu olho um por um. E se todas as inscrições forem públicas, ainda fico olhando quem foi que se inscreveu. Mas, né, mudando de pato para ganso, já falando, né, sobre inscrição e tudo mais, para participar do programa também, só reiterando, acesse o site MacGyver.tv. Vamos ao que interessa. Nos últimos programas eu falei sobre encontros, falei sobre autoconfiança, confiar em Deus e muitas outras coisas. Muito legal, são temas muito interessantes. E, bem, hoje, né, depois do almoço, antes de eu tirar meu cochilo, eu estava tendo algumas das minhas reflexões, mais algum daqueles momentos onde eu penso, né? Tem novidades na área também, coisas que eu estou fazendo, mas eu estava pensando a respeito de pessoas legais ou de momentos legais para você estar, né, preparado para certas coisas na sua vida, certo? Onde eu quero chegar com isso? Quando você Quando você ganha dinheiro, se você não está preparado para esse momento, você não vai saber aproveitá-lo. E o que, que eu estou querendo dizer? Esse momento vai passar rápido, você não vai estar pronto, você não é um cara legal para ter o dinheiro. Então, pode ser que você consiga uma oportunidade muito boa, mas você não esteja pronto para isso. Ou que você agarre, mas não extraia o potencial que há nisso, né? E faz parte. Quantas vezes já não surgiram oportunidades de negócio, relacionamento com pessoas, digo, profissionalmente falando, onde eu tinha boas chances, boas oportunidades, mas eu não tinha preparo para isso, né? Eu não estava preparado para isso. Recentemente surgiu uma oportunidade, né, de trabalhar em Orlando, mas eu não sei fazer nada, digo, fora da internet, né? Eu sei mexer com carro, uma coisinha ali, mas, meu, não se compara a um serviço de um mecânico, né? Ter noções é diferente de saber fazer algo muito bem. E realmente fazer as coisas muito bem, eu só sei dentro da internet. E como que eu faria isso, né? Prestaria esse tipo de serviço lá fora, de uma maneira, enfim. E até, né, introduzir, já é difícil introduzir esse tipo de trabalho aqui, imagina nas pessoas lá fora. Eu não acho que seja impossível, eu acho que seja uma oportunidade muito válida, só que realmente gastando as fichas assim dessa forma, e não é pouco dinheiro, acaba sendo uma atividade um tanto quanto arriscada, e não estar preparado para isso seja um ponto muito válido da gente falar. E essa preparação, como é que ela acontece, como é que ela ocorre? Antes da gente falar sobre como ela ocorre, eu vou dar mais um outro exemplo, né? Às vezes na vida você vai conhecer pessoas muito legais. Você vai conhecer se você for mulher, você vai conhecer um cara muito legal. Se você for um homem, você vai conhecer uma mulher muito bacana. Só que se você não tiver pronto, né? Se você não for um cara legal, eu não tô falando que tiver pronto, tá? Pronto, eu acho que a gente nunca vai estar. Mas quando você exige algo legal, o mínimo que se espera é que você seja legal também. Quando você se aplica para um trabalho, o mínimo que se espera é que você seja apto para poder acompanhar aquele serviço. É isso que eu quero dizer. Então, agora indo para a parte da pessoa, né, dos relacionamentos homem e mulher e tudo mais. Quando você conhece alguém, o mínimo que se espera é que você seja essa pessoa tão bem resolvida quanto você espera que essa pessoa também seja, certo? Então, emocionalmente, beleza, como anda sua autoestima, como anda suas finanças, como anda sua cabeça, né? Acho que quando você está cheio de problemas, você querer encontrar alguém para só suprir uma certa carência, você vai multiplicar o nível dos seus problemas. Eu digo isso porque não porque isso esteja acontecendo comigo, mas são coisas que eu observo no ambiente, são coisas que eu observo em relacionamentos, inclusive de amigos, sabe? Então, assim, com todo respeito, meus amigos, mas a gente sabe que quando a gente tem problema, a gente não tapa buraco com uma carência,
sendo suprida, né? Uma carência afetiva. Então, fica dois problemáticos juntos ou, né, os seus problemas sendo multiplicados, porque aí entra insegurança, entra problemas de confiança, entra problemas, inclusive financeiros, se o cara não tiver muita grana. E aí vai virando aquela bola de neve e o relacionamento que era para ser algo gostoso se torna algo muito infeliz. E por que que eu digo isso? Porque realmente muitos relacionamentos eles não conseguem levar a dinâmica da leveza. Eu sei que é muito difícil, né? Eu sou um cara pessoalmente muito conflituoso. Mas assim, eu vou ser transparente, tá? Eu sou conflituoso, mas é porque eu sou muito transparente naquilo que eu tenho por visão. Tipo, cara, eu não tô gostando disso, eu vou te falar que eu não tô gostando disso, e isso pode ser que gere um conflito, você gostando ou não. Eu já fui muito do cara de ficar quieto, evitar discussão, mas assim, não que eu evite discussão, eu só não discuto por qualquer coisa, primeiro. Então, se a gente tem algum tipo de problema, eu não vou discutir. Eu não vou explodir, tipo, não, 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 tipo, do nada. Na verdade, eu escolho os motivos certos para discutir. Essas outras coisas eu só bato o martelo mesmo, falo, ó, isso aqui tá errado e pronto. Não quer resolver? Beleza. Você quer brigar? Briga sozinho, entendeu? E é basicamente assim que eu tenho levado esse tipo de tretinha, desmontar emocionalmente não dá mais para ficar, né, ansioso, inseguro, não tem mais cabeça para esse tipo de coisa. Então, sim, né, pelo menos nesses pontos eu sinto que eu já tenho uma cabeça um pouco melhor resolvida. Mas é basicamente isso. Você precisa se preparar. E se preparar é todos os dias. É para estar mais apto a ter sorte, né? Então, assim, para você ter um relacionamento melhor, cara, você tem que estar com uma cabeça boa, estar com um bolso legal, ok? Para você ter oportunidade de trabalho, você precisa ter noções, precisa saber fazer coisas, pelo menos de uma maneira boa, né? Uma maneira, não vou falar para você ser a excelência máxima, porque eu acho que a excelência máxima, a maestria, ela exige uma vida de estudos, mas que você pelo menos tenha uma certa aptidão para realizar essas coisas com certa excelência, não excelência, mas com qualidade, ok? É qualidade e excelência, mas eu acho que a excelência é um capricho muito, sabe, é a cereja do bolo. Acho que as pessoas às vezes precisam só do bolo porque tá todo mundo com fome. Não necessariamente precisam do bolo com chantilly, a cerejinha na cabeça, né? Mas eu acho interessante a gente bater nesse ponto porque, né, era o que eu tava pensando. Então, onde eu tava pensando nisso? Cara, relacionamentos e também em oportunidades de trabalho, tá? Ah, pulando um pouco disso, né, como eu falei sobre ser transparente, é, eu vou bater um pouco nessa tecla e depois eu já leio o e-mail que o Will mandou. Porque, assim, eu acho que o programa a gente pode falar de bastante coisa e depois chegar nos pontos, né, onde entra os ouvintes e tudo mais. Will, não esqueci de você, ok? Então, continuando, né? A parte de transparência. Para mim, a parte de transparência ela é uma parte que ela é fundamental, tá? Para um relacionamento dar certo. Vai ter briga, vai ter discussão? Vai ter discussão, mas a transparência ela é fundamental. Então, o que que você não gostou? Fala logo de uma vez, porque é o seguinte, quando fica aquela coisa subliminar, fica um bico de um lado, um bico do outro, não responde daqui, não responde dali, você cria mini atritos que viram uma bola de neve depois, porque o que acontece? É como se você fosse acumulando, né, uma bola de neve. Começa numa bolinha, depois o negócio vai tomando forma e fica aquela coisa gigantesca. Então, assim, quando o problema é pequeno, já resolve logo, já fala, ó, não gostei disso. Ok, você não gostou? Ótimo, né? O que que a gente pode fazer para resolver? Vamos, né? E vai atrás. No livro que eu tô lendo, No More Mr. Nice Guy, eu comprei esse livro semana passada e eu tô comendo ele tá em inglês, eu tô adorando fazer a leitura em inglês. O bom do Kindle é porque quando eu não sei alguma palavra, eu leio inglês muito bem, eu consigo acompanhar praticamente com fluência, né? Tudo que está escrito ali. Algumas pequenas palavras, algumas coisinhas eu ainda fico engasgado, né? Então, o próprio Kindle, ele tem você clica na palavra, ele consegue te dar, né, a definição em inglês também. Ele não me dá a definição em português, então não é um tradutor, ele é tipo ele explica o significado em inglês, então você consegue se contextualizar do que ele está falando. Enfim, e eu tô lendo esse livro e, e vai até casar com o que eu vou falar no e-mail depois, mas um negócio que é interessante é que é o seguinte, cara, quando você é muito bonzinho, né? Eu tô falando, o cara é bonzinho, o nice guy, né? O nice guy, ele aguenta muita coisa quieto. O nice guy, ele vai evitar conflito, vai evitar confusão. Ó, eu só li
10% desse livro, tá? Então, eu ainda não tenho conclusões tão grandes, porque ainda não cheguei a absorver o ouro dele, mas eu tô replicando, né? Falando o que eu já vi de começo e o que eu já consigo identificar, né, nas nossas próprias vidas, na vida de quem está ouvindo. Então, você vai escutar coisas e você vai evitar a discussão, certo? E às vezes a gente acha que por ficar quieto, por ser uma pessoa bondosa 100% do tempo, as coisas o mundo, o universo vai conspirar para que tudo tenha harmonia na nossa vida, que a gente que a gente receba, né, de volta com reciprocidade aquilo que a gente entrega. Acredita-se muito, né, nessa coisa do universo, você faz algo, aquilo volta para você. Então, o cara legal, a pessoa legal, ela geralmente vai fazer as coisas esperando que isso seja retribuído da mesma maneira. E eu vou te falar, o mundo é injusto, o mundo não é assim. Você vai ser bacana com as pessoas, você vai ser gentil, amoroso, cuidadoso, você vai dar, só que você não vai receber nada em troca, tá? Então, eu entendo que a gente tem que agir com amor, as coisas têm que ser feitas com amor, mas, meu, não dá pra você ser passivo na sua vida, não dá pra você ser passivo quando as pessoas começarem a cagar na sua cabeça. Pode fazer tal coisa pra mim? Olha, não posso fazer tal coisa pra você. Eu tenho outras demandas, eu tenho outras coisas pra fazer. Olha, você não, sabe, não deixa as pessoas cagarem na sua cabeça. Então, seja transparente. O cara legal, ele não é transparente, ele omite muita coisa. E nesse livro tem um ponto interessante, né? Que ele fala que o cara legal, ele omite, inclusive, ele é desonesto, mesmo de forma, como eu posso dizer, ah, discreta, mas ele é desonesto porque nós todos temos defeitos, tá? Eu tenho os meus defeitos, você tem os seus defeitos, sua namorada tem os defeitos dela, o seu amigo tem os seus defeitos. Cara, todas as pessoas têm defeitos. O cara legal, ele vai omitir tudo aquilo que ele tem de ruim. Eu acho o mais legal desse meu programa é porque, cara, se eu tenho algum problema, eu só abro o microfone e falo. Acho que eu não tenho tanto filtro pra falar sobre o que eu penso, sobre coisas que estão acontecendo na minha vida, sobre certas angústias, coisas que aconteceram comigo. Eu só não chego a me aprofundar tanto em determinados temas, porque eu acho que ainda não é o momento para fazer isso, mas eventualmente eu vou falar sobre coisas que, enfim, eu vou cozinhando, né, as ideias, eu acabo soltando as coisas conforme eu vejo que fazem sentido soltar, né, mas tem, assim, o legal do programa é que vocês veem, basicamente, a mim de uma forma crua, né, por mais que o MacGyver seja um alter ego, né, entre aspas, um personagem daquilo que eu sou, ah, eu tô sendo bem honesto, bem verdadeiro com vocês na produção desses programas, tá? Então, é basicamente, né, eu mesmo apresentando tanto o meu lado bom quanto o meu lado ruim, né? Por mais que em muitos episódios a gente fale sobre virtude, sobre criação de caráter e tudo mais, né? Construção de caráter, eu... Pô, velho, muitas vezes eu vacilei, né? Desde adolescente até recente, sabe? O nosso coração, a nossa alma, ela é corrupta. Não adianta a gente querer negar isso, tá? Não adianta você esperar a santidade de alguém. Não adianta, não dá para se esperar a perfeição. Lógico, nós criamos expectativas, nós esperamos lealdade e fidelidade das pessoas que estão ao nosso redor, amigos, namorada, casamento, tudo mais. Só que a gente sabe que a nossa alma é corrupta, o nosso coração, ele é tendencioso. Então, sim, lógico, como que a gente faz para contornar isso? Cara, cabeça no lugar. É uma vida consciente, eu acho que é o principal, sabe? Você ter consciência daquilo que você faz e daquilo que é nocivo. Bacana? Eu tava numas macaquices aí uns tempos atrás. Eu só saí no encontro do Tinder uma vez. E não foi aqui em São Paulo, foi numa viagem, né? E, cara, eu tava vendo que aquilo não tinha futuro, velho. Não tinha futuro nenhum. Nenhum, absolutamente nenhum futuro. E por que que eu continuo ali, né? Então, se eu noto que algumas coisas são nocivas, né? Se eu noto que eu estou sabotando o meu futuro, sabotando as possibilidades de relacionamento, sabotando, sabe? Tudo aquilo que eu prego, eu acho que não faz sentido continuar. Né? Então, eu fui fazendo uma limpa, né, em todas essas coisas, esses hábitos ruins. Também outras coisas, tá? Alimentação, se você come igual um porco, né? Porco come lavagem, porco come lixo. Cara, se você alimenta o teu corpo que em tese é para ser o templo do espírito, né? E você come mal, come que nem você não se cuida,
Cara, também é um problema, né? Seu corpo é o teu bem, velho. Você não tem como você fugir do seu corpo, da tua skin, né? Não tem como, pô, tô cansado desse meu corpo, tô meio gordinho, eu vou me teletransportar pro corpo de outra pessoa. Não tem isso. Então, você tem que se cuidar também. Isso é outro ponto que vale a pena a gente ressaltar. Mas vamos continuando, né? Eu acho que já tá bom já de falar sobre isso. Eu vou ler o e-mail agora do Will. Will, agora chegou a sua hora de brilhar, viu? Nos 15 minutos de programa. Vamos lá. Nome Will, mensagem. Seria muito massa se você pudesse fazer um vídeo no seu canal falando sobre organização de tempo e de vida. Como você divide seu tempo entre trabalho no digital, vida pessoal, família, relacionamentos e tudo mais. Queria entender como você lida com isso, quais desafios você enfrenta e o que tem funcionado para você. Acho que seria um conteúdo muito valioso para quem te acompanha. Obrigado desde já, mano. Will, um grande abraço para você. Eu gosto muito de você. Você é um dos meus alunos que eu mais tenho orgulho, ainda mais com relação a resultados. Você é um dos caras que tem resultados mais expressivos hoje, né? Nas coisas que você faz. Eu fico muito feliz, de verdade, tanto eu quanto a nossa equipe, né? Na produção das aulas da Dollar. Então eu fico muito feliz. E, bom, cara, como que eu faço, né, para dividir meu tempo entre trabalho digital, vida pessoal, família e relacionamentos? Cara, basicamente, tudo começa com organização e definição do que você quer para sua vida, tá? O que eu quero dizer com isso? Tira um tempo e aponta onde você quer chegar no final desse ano, final de 2025. Você tem mais 6 meses para pensar nisso. Quer dizer, né? Agora 5 meses, porque a gente já está entrando no mês de julho. Então, define o que você quer até para o final do ano, né? Esse ano eu queria organizar algumas coisas com relação à empresa, né? Subir o CNPJ, que eu não tinha subido, eu só ficava enrolando, então eu já subi o CNPJ. Tem um monte de coisinhas, algumas burocracias que eu queria já, né? Pôr em pauta já para adiantar. Então eu já fiz isso aí, ótimo, uma meta maravilhosa que eu consegui concluir. Mais algumas outras, né, que eu ainda tenho. Enfim, e define o que você quer para esse ano. Define o que você quer para os próximos 5 anos. E define o que você quer para os próximos 10 anos. Por que eu coloquei isso, né? Porque toda vez, tudo que eu faço, eu entendo exatamente onde eu quero chegar. Pode ser que o caminho se desvie, hora ou outra, né? Eu tome certos caminhos diferentes, recalcule a rota por algumas vezes. Mas o que eu gostaria para mim hoje, cara, eu já tenho muito bem definido, né? Hoje eu tenho uma empresa de educação. Ótimo, né? Já subi alguns cursos. Bacana, maravilhoso. O que eu quero depois, né? Eu quero que essa empresa se torne maior. Quero que ela tenha operações globais. Quero que ela rode no mundo todo em diversos idiomas. Ótimo. E depois, quero que essa empresa seja um guarda-chuva de outras empresas, né? Que ela não se limite só à produção de educação, que ela se também faça parte do ramo de criação de conteúdo, que, enfim, as minhas ideias, né? Eu brinco com os meus amigos, é rumo ao bilhão, tá? Então, assim, eu tenho tudo isso muito bem definido e tudo que eu faço já mirando esse objetivo. Então, sim, quando eu penso em relacionamento, inclusive, né? Tô com alguém, cara, se eu tô com alguém é realmente eu não quero ter uma construção casual, né? Eu quero fazer algo realmente para levar adiante. Lógico, você também não vai deixar as pessoas cagarem na sua cabeça. Continua, mete bala, cara, independente de quem tá com você ou não. Mas eu sempre penso nisso, eu sempre olho e visualizo isso nas pessoas, né? Cara, essa pessoa vai estar comigo ali nos próximos 5, 10 anos? Ok, então faz sentido, vamos manter contato, vamos continuar. Lógico, ao longo dessa trajetória eu fiz vários e vários amigos, gente que provavelmente não vai estar comigo lá. Mas são pessoas que eu tenho consideração, mas eu sei quem realmente eu enxergo esse tipo de valor para poder, né, tá fazendo parte de tudo isso e também se beneficiar de tudo que a vida for nos oferecendo, tá? Mas para não perder muito o fio da meada. Então, sim, primeiro, como que eu divido meu tempo? Eu já encontrei minhas metas, né? Minhas metas desse ano. Então, eu reparto meus meses baseado nas metas que eu tenho para o ano. Cara, abrir meu CNPJ é coisa rápida, deu para fazer no primeiro mês. Então, lançar uma certa quantidade de produtos, cara, isso aí dá mais trabalho. Então, eu já lancei um. Então, a meta é lançar mais 4 até o final do ano. Dá trabalho, muito puxado, né? Então, são várias coisinhas que eu vou idealizando que eu já consigo ter um certo direcionamento, um apontamento. E aí, cara, quando você já tem isso em mente, você já consegue estruturar uma rotina. De manhã eu vou trabalhar nesse projeto, né? Eu vou fazer as coisas até tal hora. O que eu preciso fazer? Preparar roteiro, editar aula, editar vídeo.
Então, eu já consigo construir uma rotina e todas as vezes quando eu acordo, por mais que eu não tenha isso por escrito, mas, pontuando, é bem melhor ter isso por escrito. Por mais que eu não tenha isso por escrito, eu já tenho uma direção do que eu tenho para fazer, o que eu tenho para terminar, quais são as minhas tarefas, e aí eu consigo ter tempo. Com relação a relacionamento com minha família, eu acho muito, muito, muito valioso meu tempo com minha família, meu tempo com meu pai, com minha mãe, né? Eu acho que é um negócio que eu vejo muito valor, tá? Por mais que essa jornada milionária, ela, ela exija, né, que você sacrifique muitas coisas, inclusive muitas vezes o seu tempo com sua família, eu acho que é muito importante ainda assim ter o tempo com a família. Não estou dizendo que você vai passar 100% do seu dia com seu pai ou com sua mãe, mas, pô, dá um beijo, um abraço no teu pai, na tua mãe. Cara, tira o teu domingo, teu sábado, algum dia desses para estar junto com eles, né? Meu pai adora ver filme na televisão. Meus amigos, muitos amigos meus não têm pai, outros têm pai, e quando tem pai, não tem um pai para estar junto. Eu tenho um pai para estar junto. Eu tenho um pai que olha para mim e fala assim: pô, vamos ver um carrinho lá. E aí a gente começa a futricar carro na internet pra gente comprar junto. Então, assim, eu fico muito feliz pelo pai que eu tenho. Então, assim, os momentos com minha família, para mim, são muito, muito, muito importantes, tá? Eu sei que às vezes eu me atraso, eu perco um pouco da noção do tempo e eu acabo, né, me perdendo com relação aos compromissos com minha família. Mas a minha família, eu acho que é um negócio que é indiscutível e eu quero que isso se repasse para os meus filhos também, tá? Então, que eu possa ter momentos de qualidade muito gostosos com os meus filhos, com minha mulher, né? Principalmente você, William, eu sei que você tem uma mulher, curte com sua mulher, cara. Marca uma viagem, faz alguma coisa junto com ela, por mais que a gente saiba que a rotina do trabalho seja uma rotina hiper, mega corrida. Bacana? E quais são os desafios e dificuldades que eu tenho enfrentado? Dois, tá? Dois. Primeiro, lidar com pessoas, ser pulso firme. A gente é muito bacaninha, a gente é muito bonzinho. Eu sei porque eu sou um cara bonzinho. As pessoas que trabalham pra mim ou comigo sabem disso, que eu sou muito flexível com o tempo, com prazo. Só que é o seguinte, quando você é muito bonzinho, quando você é um patrão gente boa, essa é uma dificuldade que eu tenho. Você vai ser enrolado, as pessoas vão te enrolar, vão te passar a perna. Então, nessas horas, eu acho que isso é algo que eu tenho aprendido, né? É ser pulso firme. É chegar, ó, você tem até tal dia para entregar, se você não me entregar, eu não vou querer receber mais. E é isso, ponto. Não tem mais conversa, não tem mais negociação e tá tudo certo. E fazer isso, cara. Realmente você pontuar, independente, você tem o seu trabalho. Aqui a gente tá falando, eu sei que a maioria dos espectadores aqui tem negócio, né? O Açúcar, o Matheus, o Felipe, todo mundo aqui, toda a galera, uma boa parte da galera que me assiste, se não tá no negócio, tá querendo montar alguma coisa ou tá num trabalho. Então, assim, é o seguinte, seja pulso firme. Eu sei que a gente é bacana, a gente sabe como é ruim ser maltratado. Eu não tô dizendo pra você maltratar os outros, tá? Mas seja muito, muito muito direto no que você quer, no que você precisa quando for trabalhar com pessoas. Segunda dificuldade, cara, a segunda dificuldade que eu tenho é com relação a tarefas autoimpostas. Quando você tem coisas que você não tem uma cobrança externa, você não tem um chefe para falar, olha, faça isso até tal dia. Quando você é o seu próprio chefe, você precisa sim ter essa noção. Isso foi o que eu apanhei bastante. E muita coisa a gente acaba empurrando com a barriga e acaba deixando para depois, né? É o famoso segunda-feira eu começo. Não, mas semana que vem eu vou fazer melhor. Não, mas eu vou arrumar, eu vou ter constância na próxima semana. Eu vou começar a academia semana que vem. Tudo deixa para depois, é a procrastinação. Ou você se engana, né, com a procrastinação produtiva. Ok, eu não estou fazendo o que era para fazer agora, mas pelo menos eu estou lendo um livro, estou escutando um podcast. Isso não tem nada a ver, isso não é produtividade. Tá? Isso aí é encheção de linguiça, como o meu amigo Gustavo dizia, né? Isso aí é punheta mental, né? Punheta mental. O cara ele fica, né, tendo ideias, 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 e no final ele não faz absolutamente nada, não tem resultado nenhum. E por fim fica frustrado, né? Quando ele olha para dentro de si, olha para a própria vida, ele fala: "Caramba, que merda, o que que eu fiz?". Então é muito importante não, eu digo, você saber conciliar, né, o que você está produzindo com o que você está estudando. Então você tem que trabalhar e tem que estudar, tá?
Não só estudar e não só trabalhar. É como se você tivesse um barco, tá? Vamos imaginar que nós estamos num barco. Então, esse barco, ele tem 2 remos. Um remo é trabalhar, outro remo é estudar. Se você só estuda, o teu barco fica rodando em círculos. E se você só trabalha, você também não sai do lugar, você continua rodando em círculos. Agora, se você trabalha e estuda, ó como o barco vai para frente. É isso aí. Você tem que ter essa visão. O barco ele tem que andar para frente. Você não pode ficar parado no tempo fazendo só as mesmas coisas, mas também você também não pode só ficar estudando o que está acontecendo e não fazer nada para mudar isso, tá bom? Então, basicamente isso, né? E com relação ao relacionamento com família, minha família entendeu muito bem meu trabalho. No começo foi meio pancada, porque eu saí de um home office e comecei a empreender meio que escondido, né, para não correr o risco dos meus pais me mandar para fora de casa e, e eu perder, né, a oportunidade que eu tinha. Então eu fiz escondido até eu ganhar dinheiro, aí eles viram que era trabalho e já meio que apaziguou a situação. E realmente é pancada, né? Assim, com relação à família, ganhe dinheiro, aí você mostra o dinheiro, eles falam, ah, ok, tá trabalhando, tá ganhando dinheiro. Bacana. Aí acabou a discussão, não tem mais treta, não tem mais nada. Fechou, pessoal? Então é isso aí, esse foi o programa, vou ficando por aqui, 25 minutos de programa, muito obrigado, se quiser participar, acesse o site MacGyver.tv, se puderem deixe seu comentário, sua inscrição, vou ficar muito feliz com isso, e é isso aí, MacGyver desliga, quam, quam.